No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segundo volume do livro das Mil e Uma Noites. Oi gente, eu sou a Kelly, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àquele projeto que eu fiz há alguns anos, logo que iniciei os conteúdos aqui no canal, que é a continuação da leitura do livro As Mil e Uma Noites. Lembrando que é aquela versão completa que está sendo lançada pela Biblioteca Azul. Já tem 2 outros vídeos aqui no canal, um que é sobre a espiada total sobre esse projeto, e eu dou vários detalhes sobre isso, porque a parte de introdução do volume 1 é muito comprida e é impossível a gente não falar sobre isso. E a segunda parte é o volume 1 mesmo, das histórias, que eu foco nas histórias do que acontece, quais são as histórias do volume. Agora a gente vai começar pelo volume 2, que eu vou contar sobre as histórias aqui dentro, mais ou menos qual é o teor delas, se pode te interessar ou não. E também vou falar das minhas preferências dentro do que eu já li até o momento. Se não me engano, são 5 volumes no total, esse é o segundo, ainda não tenho certeza de quando que eu vou ler o terceiro, mas eu tô fazendo uma playlist específica desse projeto aqui no canal e eu vou deixar nos cards pra vocês, tá bom? Mas antes eu quero pedir pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que têm interesse em conhecer a verdadeira história das Mil e Uma Noites, elas completas, os contos completos, né? Porque a gente sabe que são muitos manuscritos que são espalhados pelo mundo e que o tradutor, né, conseguiu juntar para fazer essa coletânea. Me acompanhem também pelas outras redes, eu deixei aqui na descrição do vídeo os links das redes do Twitter, do Scooby, onde minhas leituras estão sempre atualizadas, vocês conseguem acompanhar o que eu tô lendo no momento, o que eu tô achando, eu sempre comento por lá as leituras que eu vou fazendo, né, a cada páginas, um grupo de páginas, vou comentando no histórico. Também tem o link do Instagram, você pode me acompanhar por lá, os stories, os posts, também posto bastante coisa por lá. E também o blog que sai post semanalmente, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Você também pode contribuir pro canal, contribuir pro meu trabalho, comprando com os links patrocinados da Amazon. O link geral tá aqui na descrição, mas também vou deixar os links do livro das Mil e Uma Noites. Você pode comprar com o meu link, o livro ou qualquer outro item que você vai estar contribuindo pro meu trabalho, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui para poder me ajudar. Ao todo são 4 histórias e uma digressão. O que é digressão? É uma coisa que é bem comum dentro das Mil e Uma Noites. É quando alguns personagens, em determinado contexto da história do conto, eles começam a falar de outras histórias e de outros personagens com o fim de explicar alguma coisa para o outro personagem. Lembrando que todas as histórias das Mil e Uma Noites, eles têm esse foco de ser uma história mais voltada para valorizar os valores, seja de integridade, de família, de pessoas valorosas. Então é esse o intuito das histórias Mil e Uma Noites, trabalhar essas questões de valores, tá? Então a gente tem muito sobre isso. O volume 1 estava repleto de digressões, o volume 2 só tem uma, que eu vou explicar direitinho. A primeira história desse volume, a gente conhece a história do perfumista, que é um perfumista que tem um amigo, que ele é descendente de reis e tal, mas que não tem a posição social que ele tinha anteriormente. A família dele perdeu essa posição, então ele só tem a questão do nome mesmo da família. Então esse perfumista tem esse amigo e chega uma cliente na loja dele, porque ele é muito conhecido pelos perfumes, pelas coisas que ele vende na loja dele. Então chega uma cliente e ela é muito, muito bonita. E ela acaba conversando com esse amigo desse perfumista que tá lá também na tenda. E os dois acabam se apaixonando perdidamente. Só que quem é esta mulher? Esta mulher é do harém do sultão. Então o negócio não vai ficar bom, né? Então eles se apaixonam perdidamente, esse amigo do perfumista e essa senhora, e ela pede ajuda do perfumista para que leve ele até os aposentos dela, que ela vai fazer uma celebração e tal. Mas ela vai meio que fazer em nome do perfumista, entendeu? Para ocultar a situação, para eles poderem se ver. E no meio da festa e tal, quem que vai chegando? O sultão.
Então é uma loucura pra meio que mudar a situação e mandar eles embora. Só que é uma história que ela foca na questão do amor verdadeiro. É como se esse amigo e essa concubina, né, eles fossem se amar tanto, tanto, que eles não conseguem sobreviver longe um do outro. Então, ao longo do conto, eles vão tentar de várias formas se reunir, e toda vez que se reúnem, acontece muita confusão, muita confusão. Até que o perfumista mesmo, ele foge com medo da própria vida, da família dele caírem matando em cima da família dele, porque é a favorita do sultão lá, do califa. Então, assim, ele não pode se comprometer neste nível, porque realmente eles literalmente caem doentes de amor. Então, se você pensar, não existe uma história que ou fica doente quase pra morrer de amor e tal, existe sim. É essa história do perfumista. Então, pelo que eu entendi do contexto e das notas de rodapé, porque o livro é cheio de notas de rodapé, vou mostrar pra vocês. E aí a numeração das noites continua, tá? Porque é volume 2, né? É só continuação. Então, assim, pelo que deu pra entender, esse conto dos perfumistas, ele é muito conhecido pelos muçulmanos. É uma história muito mesmo, assim, meio que batida, eles já conhecem e tal. Então, é uma história famosa dentro do livro. A segunda história, a gente conta vê a história de dois vizirs. E esses dois vizirs, eles não se dão. É um vizir bom e um vizir ruim. Inclusive para a população. Nem a população gosta desse vizir mau, porque ele realmente faz muitas atrocidades. E o rei, para quem esses dois vizirs servem, tá nem aí, não sabe de nada, sabe? E ele gosta dos dois e quer ter os dois lá perto dele. E esse vizir bom tem um filho, até que o rei incube esse vizir bom de achar a mulher mais diferente e mais linda, porque ele quer uma nova concubina pro harém dele. E aí o vizir vai percorrendo terra, até que ele acha uma mulher muito bonita, de uma beleza assim estonteante, nunca vista, exótica, que era exatamente o que o rei queria, e leva ela pra casa dele, pra dar uns banhos, pra perfumar e tal. E aí ele fala, ó, não se envolva com meu filho, se você vê ele, você sai correndo, porque ele é um homem que deflora mesmo mulheres, tipo, deixa elas como é que eu vou, desonradas e tal. Então ele fala bem claro pra ela, e quem tá cuidando dessa moça é a esposa do vizir, né? E aí ela sai do banho, tá se arrumando lá, aí a esposa do vizir, eu também vou tomar um banho. Nesse momento, quem que chega? O filho do fulano, né? Aí ele chega lá e se apaixona perdidamente por ela por ele, e ela sabe que ela está comprometida com o rei, que ela não deve, né? Isso porque o vizir ainda não avisou o rei que está com ela, ainda vai fazer a surpresa. E aí o que ela faz? Ela se entrega. Gente, é uma cena que você vai lendo e você fala, não, é um negócio assim muito... Oh, meu Deus, é muita confusão. Gente, isso dá muita confusão, porque o outro vizir acaba descobrindo. Então tenta tirar vantagem da situação. E daí a gente tem essa linha de história com o vizir bom vivo, e depois ele acaba falecendo. E tem uma outra linha de história sobre o filho desse vizir. Então a história continua, acontece muitas coisas, né? Então é uma história bem longa, com muitas aventuras e tal, é bem interessante. A terceira é uma história que, pelo que eu entendi das notas de rodapé também, é uma história muito famosa chamada A Marítima, que a gente vê a história de Julianar e o filho Badar. Então, essa é uma das histórias que eu mais gostei desse livro, porque ele entra com aquele elemento fantástico. Nem todas as histórias das Mil e Uma Noites você vai encontrar gênios da lâmpada, fadas, duendes, infrits. Infrits é como se fossem os gênios da lâmpada, mas lá pra eles, no contexto deles, também pode ser traduzidos como demônios, tá? Então, assim, é toda uma questão cultural, né, da época. Então, a história da Juna... Gente, eu não sei se eu tô falando o nome correto, porque, né,
Como eu posso ter certeza? Eu não sei falar árabe. Então, da Juliana é o seguinte, ela é uma mulher muito bonita que foi capturada por uma pessoa na praia e foi levada para ser vendida, e aí ela acaba sendo comprada por um rapaz que decide levar ela para o rei. Ele falou, não, eu vou levar para o rei porque ela é muito bonita e uma beleza dessa é o rei que tem que ter, e não a população. E aí esse rei, ele tem muitas concubinas, muitas, não fala se ele tem esposa, tá? Não é claro sobre isso. Só que ele não tem filhos, e ele tem um reino muito grande, muito próspero, e ele não tem pra quem deixar, e ele tá aflito com essa situação. E de repente chega esse moço pra entregar essa mulher, né? E aí ele vê ela, fica apaixonado só de ver por ela, tem muito isso, amor à primeira vista é o que mais tem nas Mil e Uma Noites, entendeu? Aí ele fica apaixonado à primeira vista por ela, porque ela é muito linda, muito diferente e tal. E aí ele até pergunta, por quanto você quer me vender? Ela falou, não, eu vim te dar ela é um presente pra você. Aí, mesmo assim, ele recompensa o cara e leva a moça. E nisso, ela passa o tempo todo sem falar nada. Ela não abre a boca. Então ele começa até a achar que ela talvez seja surda, por isso que ela não fala, né? E o rei tenta dar coisas maravilhosas pra ela, dar joias, dar roupas bonitas, um lugar bonito, começa a favorecer muito ela, até que ele percebe que quando ele chama as outras concubinas, ela se retrai. E aí ele começa a desprezar todo o harém dele para favorecê-la. E ela fica grávida. Grávida de quem? Do Badr, né? Badr, né? Que é o demudo. Então, ela fica grávida dele. E quando ela fica grávida, ela percebe que ele realmente ama ela de verdade. E aí ela começa a falar com ele. E aí ela começa a contar um pouquinho da história. Ela não conta tudo de uma vez, a história é contada aos poucos, mas é uma história muito interessante. Ela vem do fundo do mar. Ela foi capturada numa praia, porque ela estava fugindo, entendeu? Do reino dela. Ela é uma princesa de um dos reinos do fundo do mar. E houve um golpe, destronaram o pai dela e eles meio que se espalharam. E aí ela fugiu pra terra, e onde ela acabou sendo capturada e vendida da forma que foi, até chegar nele. E ela disse que ela não iria se comunicar, não iria falar, até ter certeza do amor dele por ela. Gente, o amor dentro das Mil e Uma Noites é um amor profundo. Então, assim, ela, agora que ela tá grávida, que ela vê que realmente, depois de mais de um ano, ele só favorece a ela, não vê mais as outras mulheres, não sei o que, ela é a esposa dele e acabou. Detalhe, não conta se foi feita uma cerimônia de casamento ou não. Simplesmente ela entra como concubina e daí ela é levada ao status de esposa, tá? E aí ela fica grávida dele. Aí o que ela decide? Ela quer trazer a família dela pra visitar. Porque ela quer mostrar pra família dela com quem que ela casou, que é um homem muito bom, que cuida dela, que tem um grande poderio e tal. E aí ele fica morrendo de medo, achando que vai ser morto, o rei, né? Eu não conheço esse povo e tal. Aí até que ela chama eles, e aí, gente, é muito legal a cena deles saindo da água e tal, a família, que ela tem um irmão, uma irmã e a mãe, né? É muito legal essa parte, eu gostei bastante, me diverti horrores. Aí tem uns banquetes, até eles realmente começarem a ter um relacionamento mais próximo e tal. E aí ela tem esse filho que é muito lindo como a lua. Gente, quando eles vão falando da beleza, eles sempre comparam a lua ao sol, ao alvorecer, a resplandência. É bem interessante a conotação, sabe? Que é como duas luas, que é como uma lua. Quer dizer que a pessoa é belíssima. E aí começa também uma história com este filho dela, porque tem toda uma questão de que ele precisa se casar e tal. E é aí que o rolê fica complicado. E acontece muita coisa com esse menino. Depois a Julia volta a ser uma protagonista forte, porque quando ele nasce, o protagonismo meio que passa pro filho dela. E depois acontecem algumas situações que meio que volta pra ela. É muito interessante, gostei demais dessa história. É uma das minhas favoritas do livro, tá?
E aí essa é a terceira história. E aí a quarta e última história, sim, só tem 4 histórias aqui. Gente, eu fiquei chocada, porque no primeiro volume tinha muitas, acho que foram umas 11 mais ou menos, eu contei pra vocês e tal. E aí, essa última história, ela é um pouco complexa de ser entendida, por quê? Porque eles começaram a contar pelo Arabic 362, se não me engano, deixa eu olhar aqui. Sim, o Arabic 3611. E assim, tem essa questão que ele começou a ser contada pelo esse Arabic, só que ela é incompleta. E pelo que eu entendi, eles escolheram esse Arabic para que seja um dos principais manuscritos para eles se seguirem. Então o que eles fizeram? Eles contaram até onde corta nesse Arabic e continuaram pelo Bold or 551. Então aí eles mudaram de manuscrito, aí ele recomeça a história. Só que tem algumas pequenas diferenças, alguns poemas a mais, porque sim, dentro das Mil e Uma Noites, eles se expressam muito com poemas ao longo do texto. Às vezes o personagem fala, me conte a sua história. Aí às vezes ele conta a história dele por poema. É muito interessante, de verdade, gente. Eu gosto muito de ler esses poemas aqui dentro. E alguns poemas se repetem, tá? De uma noite para outra. E alguns desses poemas são bem famosos dentro do mundo muçulmano, tá bom? E aí ele recomeça a história pelo Bold or 551. E aí foi esse ponto que ficou um pouco cansativo. Tem algumas pequenas mudanças, mas algumas mudanças são grandes. E daí dá continuidade da história. O nome é muito comprido, gente. Camaruzzaman e seus filhos. É bem complexo. Ele é filho de um rei e ele é muito respeitado e tal, muito bonito, com uma lua, né, e tal. Só que o pai quer casar ele e ele já leu muitos poemas e muitas inscrições sobre as artimanhas das mulheres. E ele não quer casar. Não quer casar. Então o pai chega até a esperar 3 anos, ele arguena cada vez, uma vez por ano, vamos casar porque eu quero que você case, assuma o reino e eu vou te acompanhar pra tipo, ensinar mesmo ele a gerir o reino. Essa é a intenção do pai. Ele não quer. Aí o que acontece na última, ele faz uma desonra absurda pro pai, na frente de várias pessoas poderosas do reino. E o que ele fez? Ele prende o filho numa torre. E no poço dessa torre tem um Ifrit. Sim, tem um gênio. E quando ela sai, ela vê ele e fica, oh, que lindo, meu amado, não sei o quê. E ela vai fazer as coisas dela pelo mundo à noite que ela vai fazer. E aí ela encontra com outro Ifrit que deve a ela. E aí eles começam meio que uma disputa, uma brigaiada, um xingando o outro. Até que ele fala, não, eu conheço alguém que é muito bonito e tal, eu quero te mostrar. Não, impossível, o meu amado é mais bonito. Aí eles começam essa competiçãozinha, até que um leva a suposta princesa bonita até onde o tal menino tá dormindo na torre. E bota os dois na mesma cama. Aí acorda um e deixa o outro bem adormecido. Aí olha, se apaixona e tal. Aí dorme um, acorda o outro. E aí fica aquela coisa, ai, eu me apaixonei. E essa princesa também tem a mesma linha de sequência. Ela também não quer casar, ela não quer se subjugar a um homem. E ela está presa há mais de um ano num lugar separado, nos fundos de um palácio, porque o pai está punindo ela porque ela não quer casar. E ele tem, tipo, vários pedidos de casamento pra ela e ela não quer casar. Porque ela diz que ela já é rainha e ela não quer se subjugar a um homem. Então, a gente tem essa questão desse que eles se apaixonam um pelo outro e, claro, o gênio leva a mulher de volta, né? Daí, até eles se reunirem de novo, gente, é muito pano pra manga. É muita confusão até eles se encontrarem de novo. Aí eles casam. E aí eles têm um filho, ele acaba se perdendo, depois se achando de novo. Gente, é muito comprida a história. Esse cara tem muitas aventuras. E tem um momento que ele acaba se casando com mais outra mulher dentro da história. Eu não vou contar, que senão é muito spoiler, né? E aí ele acaba ficando com 2 filhos. Um da primeira esposa, outro da segunda esposa. E aí a gente vai pra história desses 2 filhos, que também é muito surreal. Eles têm umas aventuras muito loucas. Mas eu senti que algumas coisas faltaram explicação, sabe? Tem algumas cenas de umas aves lá brigando entre si que não ficou muito clara qual era o propósito daquilo. E aí, no final, o final da história mesmo é muito legal.
é uma confusão de uns exércitos lá que eu achei top demais, sabe? Muito, muito legal. Então, assim, eu comecei a bem devagar por causa dessa questão deles terem mudado o árabe, o manuscrito que eles estavam seguindo e tal. Mas depois ficou muito interessante e realmente, gente, se você parar pra pensar, a maior parte desse livro é essa história. Vou mostrar pra vocês quantas páginas dele é só esse conto. Ele começa, deixa eu olhar o índice, na página 186, 186. Aqui. Ela começa aqui. Então, isso aqui, tudo, é só a última história. Então, ela é muito comprida e acontece muita coisa. É praticamente a metade do livro. É sério, gente. Praticamente a metade do livro. A gente continua tendo as notas de explicação de vários termos, às vezes alguns que não tem tradução, alguns que não existem mais, sabe? E eles colocam de uma forma para você entender o contexto da história. Esse volume tem apenas 2 anexos com trechos extras que foram encontrados em outros manuscritos de 2 histórias. Então, e um desses anexos nem é daqui, é do primeiro volume. Eu nem sei por que ele foi colocado aqui. Então foram só 2 anexos e uma digressão. A digressão, ela ocorre exatamente nessa última história, tá? Que é uma história de 2 amantes que foram separados. E que tem toda uma história pra eles se reencontrarem e tal. E, gente, eu gostei. Eu gostei bastante. É um bom livro. Mas eu senti que em relação ao volume 1, esse é um pouco inferior, tá? Me senti também um pouco enganada, porque pelos desenhos da capa e tal, dá a impressão que vai contar alguma história mais famosa, tipo Aladdin e tal, mas não. Não rola isso, tá bom? Então vocês não se preocupem, porque não vão rolar essas histórias aqui, pelo menos foram essas histórias mais famosas para o povo muçulmano. Mas é um bom livro, eu dou o selo Amor Perfeito, tá? Eu gostei do livro, eu só não achei ele tão ótimo como foi o primeiro volume. Eu vou continuar lendo e trazendo pra vocês as minhas impressões dos volumes. Ainda tem mais 3 para serem lidos. Não sei, provavelmente o próximo volume devo ler ano que vem. Eu gosto de dar umas espaçadas entre as leituras, então eu não posso prometer que eu vou ler o volume 3 ainda esse ano, mas a playlist está aqui no canal, você pode acessá-la e você pode ver todas as questões de organização dos manuscritos, de como foi feitas as escolhas das ordens das histórias e tudo mais, para vocês poderem conferir de uma forma completa esse incrível trabalho do Mamed Mustafa, tá? É ele que é o tradutor. Então é isso, gente, eu gostei do livro, vale muito a pena ser lido. Eu tenho gostado bastante do livro As Mil e Uma Noites, principalmente quando tem essas coisas que eu falei pra vocês, de histórias muito incríveis, cheias de coisas diferentes e emoções e coisas novas, de outra cultura, e eles descrevem bastante, sabe, quando são coisas da cultura muçulmana, eles conseguem descrever. Então é um livro cheio de conhecimento que eu acho que vale muito a pena a leitura, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.